Olhe, hoje eu estava lendo aqui, até eu li para a Rô. Deixa eu achar ele aqui. Vixe. Não fui eu que errei aqui, por isso que eu falei, gente. Desculpa. Não, não tem problema não. Fui entrar aqui, apertei no botão errado. Cadê, gente? Aqui. É o capítulo 50. É a pena de morte. 127. Eu achei lindo. E a Angelita disse que foi ler hoje também e caiu exatamente com essa questão que ela leu. Então, eu queria ler para vocês como forma da gente de ser a nossa oração de hoje sobre a pena de morte. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na eminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico no horto florido de Kusnagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte no leito pacífico, sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina que se lhe dê o tratamento cabível aos histriões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural e entregue a multidão amontinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendeste a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia, e oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia
uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no adito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí a Angelita leu exatamente hoje a mensagem da Madalena. Aí ela estava falando, ela disse, olha, eu li essa mensagem hoje sobre quando Jesus fala, né? Que atire a primeira pedra, diz ela, estamos em sintonia. Que eu li, olha que lindo, né? Assim, eu achei uma mensagem tão bonita da gente, porque a gente vive atirando a pedra, né? Em todo mundo, ó, aquele, e os pecados da gente? A gente quer que o nosso seja perdoado, e o dos outros a gente joga pedra. Não dá. É, Que livro é esse, Malu, que você leu? é a religião dos espíritos de Emmanuel. Beleza. Maravilha. Eu, de vez em quando, eu abro ele também, assim, porque quando eu estava dando aula lá no discípulo, no curso de mediunidade, aí a apostila traz no final as referências dos livros. Então, eu comprava os livros e eu dava para cada um ler, sabe? Para interagir, né, com o pessoal, para eles terem, né, ó, o que que diz. Porque geralmente na apostila vem só um trechinho. Aí eu sempre gostei de ler a história toda. Tá, aquele trechinho ali é um pequeno resumo, né? Mas o bom é você saber o que é a história toda. Então eu sempre levava os livros para o pessoal ver. Mas esse livro é muito bom, de Emmanuel. Beleza. Então vamos lá, né? Vamos. Estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, certo? Certo. Todo mundo abriu aí o livro? Sim. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou e as instruções dos espíritos. A fé, mãe da esperança e mãe da caridade. E a fé divina e a fé humana. Capítulo curtinho, né? É bem curto esse capítulo. Rapidinho acaba. É. 3 Então vamos folhinhas. lá. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, ao encontro ele veio para, digamos assim, para auxiliar, para servir, para abraçar. Ao encontro de encontro a, você veio para o atrito. Beleza? Sim. Entenderam a diferença? Quando inverte as preposições, ao encontro de é para ajudar. De encontro a é ir contra. Então, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, mas imagina qual é o sentimento por detrás da história, né? O Senhor estava com tal grau de aflição, um tal grau de problema lhe afligindo psicologicamente, que ele se lançou de joelho aos pés de Jesus. Senhor, e ele está pedindo pelo filho, né? Tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, porque cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Pensa bem, o filho dele deve ter epilepsia, certo? Sim. Agora vê que espécie de epilepsia é essa que quando ele passa próximo ao fogo, ele tem um ataque. Quando ele passa próximo da água, e não é uma pocinha, né? É um rio, é um lago, em que a pessoa pode mergulhar. Ele tem o ataque epilético. Aí a gente lembra de 2 livros que falam a respeito da epilepsia. O
primeiro deles é o livro No Mundo Maior, né? Tem um jovem senhor chamado Marcelo, e no livro Ação e Reação, não. O livro Nos domínios da Nos Domínios da Mediunidade. Tem um outro partícipe de uma reunião mediúnica que ele vai para receber atendimento e ele tem ataque epilético na casa espírita. Uhum. Bom, existe o problema que leva à epilepsia de causas físicas e existe o problema da epilepsia de causas espirituais. Né? E existe então de causas físicas e de causas espirituais. De causas espirituais, a gente ainda pode desdobrar várias causas. Uma delas é o processo obsessivo. Outra é sem processo obsessivo, mas a recordação de processos obsessivos. Beleza? O do livro No Mundo Maior vai tratar dessa parte. Nenhum deles vai tratar de causa física, eles vão falar dessa daqui. Né? Só comentam que existe a epilepsia de causas físicas. Né? O cérebro tem uma debilidade na sua estrutura anatomofisiológica que gera a epilepsia. Agora, no livro No Mundo Maior, vamos primeiro nele. Ele é primeiro na sede de André Luiz que o livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, tem um rapaz chamado Marcelo, no livro No Mundo Maior, que ele, em vida anterior, ele era alguém muito influente na sociedade. E ele usou aquela influência a seu favor, prejudicando determinados inimigos. Então, quando ele morreu, ele foi bastante seviciado, bastante flagelado, sofreu muito significativamente na mão de espíritos que buscaram se vingar dele. Né? Então, o que acontece? Quando ele reencarna, ele reencarna numa família espírita efetivamente dedicada ao espiritismo, e quando ele chega aos 14 anos, ele começa a ter ataques epiléticos. E o caso dele não é um processo obsessivo, como está retratado no livro Nos Domínios da Mediunidade. O dele é quando passa algum espírito inferior nas proximidades e ele sente a presença desse espírito inferior, ele retira dele mesmo as recordações que sofreu na região umbralina, no interstício entre as vidas, e ele tem o ataque epilético, mesmo dormindo, ou principalmente até dormindo, que ele está desdobrado no plano espiritual, então aumenta a sensibilidade para uma percepção, mesmo que distante, de alguns espíritos inferiores. Aí ele tem o ataque de epilepsia. Agora, no livro No Mundo Maior, não. No livro Nos Domínios da Mediunidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, a epilepsia é caso efetivo de um processo obsessivo tão grave que André Luiz chama de uma possessão completa. Né? Tem também uma possessão gravíssima no livro Missionários da Luz, num dos últimos capítulos, em que cada célula do corpo físico da pessoa que está sendo obsidiada recebe uma energia ruim do grupo de espíritos inferiores que, digamos, se viciam a pessoa, no livro Missionários da Luz. Agora, imagina, cada célula nossa do corpo físico receber uma energia negativa. As mitocôndrias de cada célula nossa é que são responsáveis por produzir a energia nossa. E da pessoa com uma influência mediúnica negativa, de um processo obsessivo grave, né? Não é qualquer influência, porque todos nós estamos sujeitos a receber uma influência negativa. E isso, para quem, digamos assim, está buscando melhorar, serve até a própria correção da pessoa, porque ela diz, opa, como diz o livro Ação e Reação, os espíritos inferiores vêm atrás de nós como o martelo e a bigorna.
assim, é para frente que se caminha, é para frente. Então a gente tem que tirar boas lições daí. E não só, com Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que o grande serviço de caridade não é doar pão, não é doar remédio, não é doar, enfim, estudo. O grande serviço de caridade é com esses espíritos, para que num prazo que não vai ser curto, a gente os converta ao bem. Kardec também fala mais ou menos a mesma coisa no livro dos médiuns, que esse é um dos grandes trabalhos de caridade, converter esses espíritos para o bem, né? Mas vamos voltar no caso de epilepsia. Qual é o caso de epilepsia do livro Nos Domínios da Mediunidade? O rapaz tem um ataque epilético no centro espírita porque é permitido que ele tenha um ataque epilético lá. É claro, ele tem um processo obsessivo, que o levou a ter muitos ataques epiléticos fora da casa. Mas dentro da casa só acontece porque é permitido que aconteça. O André Luiz tem por finalidade nos trazer o estudo a respeito de diversos assuntos da mediunidade, e um deles, nesse ponto do capítulo, é a respeito da epilepsia. Então, o que faz o dirigente mais elevado da reunião mediúnica, Clementino? Ele diz para os guardas, pode permitir a entrada. Então, o rapaz vai ter um ataque epilético e André Luiz sabe antes, e o Aulus sabe antes, Hilário sabem antes que ele terá o ataque epilético antes do próprio ataque epilético. Deu para imaginar? Então, eles se aproximam do rapaz antes dele ter o ataque, à espera da ocorrência do ataque, porque o André Luiz vai relatar para nós, né, a respeito daquele ataque epilético. Então, os guardas permitem a entrada do espírito e ele tem um ataque epilético. Uma médium, a mais evoluída do grupo, a médium Celina, vai auxiliar, vai servir, e o que resolve o problema do ataque epilético é a prece dela. Ela própria tenta conversar um pouco com o espírito obsessor e não consegue. Resultado. Mas quando ela ora, sim, aí cessa o ataque epilético. Qual é a história dele? Na vida anterior, ele havia sido um médico e ele roubou, vou usar esse verbo, a esposa do irmão. E também levou o irmão à ruína econômica e a um hospital de psiquiatria, no qual ele ficou internado. Quando ele desencarnou e ficou sabendo de toda a trama, ele veio no processo obsessivo com o irmão, mesmo na região umbralina, e continua depois da nova reencarnação do irmão, e ele está, como está esse rapaz aqui, tendo ataque epilético com frequência. Então vamos lá. Porque percebe? Tem uma sabedoria nesse ataque epilético aqui. Meu tio, irmão do meu pai, ele tinha epilepsia e ele morreu afogado. Então vê aqui que coisa, né? Que ataque epilético é esse sábio? Que quando a pessoa está correndo um determinado risco circunstancial de vida, né? Correndo risco de morte, ele tem o problema. Percebe? Então, quando o menino passar perto do fogo, tem um ataque. Quando passa perto da água, tem um ataque. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula, sem crença, e depravada, e desviada do caminho do bem. Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, eles põem demônio. Eles põem demônio, mas se você for conversar com o espírito, vai dizer não. Na vida passada, ele me roubou a esposa. Vamos botar nos termos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Claro que pode ser outras causas, né? Mas tem uma história de erro de quem está sofrendo ataque epilético em vida anterior.
Não é um demônio, é um homem que está raivoso. Jesus, tendo ameaçado o demônio, este saiu do menino e no mesmo instante ele ficou são. Beleza? Então a gente já tem aqui uma passagem que retrata da epilepsia de causas obsessivas. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: ué, primeiro porque vocês não acreditaram que vocês podiam fazer isso. Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, por mínima que seja a fé, dirias a esta montanha. Então vê que a montanha está vinculada às nossas debilidades psicológicas. Certo? Certo. Vê que a montanha está vinculada no texto a um caso de epilepsia. E grave, porque a intenção do espírito era matar a pessoa. Então, se tivesses a fé, mesmo que menorzinha de nada, dissesses a essa montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então, seja qual for o morro, a montanha, os nossos problemas psicológicos, as nossas faltas de crença para a superação de nós mesmos, a solução há de virar da fé. Temos que ter fé que conseguiremos, nas palavras do capítulo anterior, como é difícil passar pela porta estreita. Por quê? Porque o homem tem que exercer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, né? E ele deve se resignar com isso. Deve aceitar, né? Deve superar isso. Quem vai auxiliar a superar, a traçar esses grandes esforços para vencer a si mesmo? Transportar essa montanha psicológica de problemas para outro lugar. A fé. Beleza? No sentido próprio, e ver que a questão é tão grave, tão importante, envolve a todos nós, porque nem os próprios discípulos tinham fé suficiente, pelo menos até esse momento. Ora, mas a fé vai crescer. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. Então, primeira coisa, a confiança em si mesmo torna o homem capaz de realizar coisas que quem não crê em si mesmo não vai conseguir. Só que ele está preocupado com as questões morais. As montanhas que a fé transporta são quais? Aí, justamente, ó, são as dificuldades, são as resistências, a má vontade, em suma. Em resumo, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então a gente tem que ter fé que a gente vai conseguir resolver as nossas coisas, beleza? Vencer as nossas estruturas psicológicas negativas. Quem vai dar isso? A fé. Os preconceitos da rotina, o interesse material, bem ampla essa ideia material aqui. Não só das coisas materiais, mas também dos prazeres materiais. Inclui o sensualismo, né? O egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta, ela dá perseverança.
certo? Perseverança inclui naturalmente uma ideia de tempo, porque ninguém é perseverante por um dia. A gente tem que ser perseverante durante a vida inteira, naquelas finalidades a que nos propomos. Temos que ter perseverança, inclui o trabalho diário, né? Para vencermos a nós mesmos, para realizarmos os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eu falo de vínculo com a prática da caridade. Quais são os serviços que queremos desempenhar, quais o céu está pronto a nos auxiliar na realização dos nossos sonhos, né? Vinculados à prática da caridade. Ora, mas temos que ter perseverança para colocar em prática esse sonho que temos. É uma fé robusta, não uma fé mirrada. Uma fé robusta vai dar perseverança ao longo de toda a vida para realizarmos as nossas tarefas, né? A fé robusta dá perseverança, dá a energia, dá os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Agora, a fé vacilante, a fé que vacila. Quais são as consequências da fé que vacila? A fé que vacila doa a incerteza, doa a hesitação. A pessoa, né, fica titubeando, não sabe se vai para frente ou se vai para trás. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Está o tempo inteiro duvidando. De que se aproveitam os adversários que devemos combater. Aí, como a gente está num caso de incerteza, num caso de hesitação, é justamente o que querem os espíritos inferiores, já que eles não querem o desenvolvimento do mundo, eles não querem o progresso do mundo. É óbvio que nós não vamos trazer o progresso do mundo, quem somos nós? Mas dentro de um círculo restrito de pessoas, nós todos podemos contribuir para que aquele grupo progrida. Ora, e cada um do grupo influenciando outros, como o bem jamais deixará de existir, a coisa vai caminhando. Mas os adversários, eles como toda espécie de pensamento nosso, com raríssimas exceções, formam uma sintonia mediúnica. Quando a gente tem um pensamento de incerteza, forma um vínculo ali. Quando tem uma hesitação, formou um vínculo e os adversários vêm por esse caminho de incerteza e hesitação para que não realizemos o que devemos realizar, né? Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, a falta de crença na vitória leva a pessoa a não procurar os meios de executá-la. 3. Em outra acepção, entende-se, né, em outro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez à fé. Dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e também que se veja os meios de chegar a essa meta. De sorte que aquele que a possui, essa fé, caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. A fé sincera, a fé verdadeira, ela é sempre calma. Percebe, então, que a fé que não tem um grau de sinceridade elevado, não tem um grau de verdade elevada, a pessoa é muito aflita. Mas ela não tem muita consciência a respeito da sua aflição, da sua pressa.
ela quer fazer, mas vamos com segurança, vamos com calma, né? É como alguém que está subindo a montanha. Você sai subindo a montanha de qualquer jeito, vai, não, né? Mas a pessoa então tem que refletir, porque ela muitas vezes não percebe a sua aflição, a sua agonia interna. Isso é uma falta de uma fé mais profunda, porque essa fé profunda traz uma calma. Ela faculta a paciência, que sabe esperar. Quer dizer, também não é para ontem que vamos realizar as coisas. Essas coisas todas demandam um prazo normal para uma pessoa como nós, cuja capacidade de trabalho não é tão alta. Porque pega um Divaldo, como ele já tem um grau mais elevado que o nosso, ele é mais eficiente. Ele faz alguma coisa em menos tempo e ele não precisa, digamos assim, de um treinamento prévio muito grande. É óbvio que para outros assuntos de espíritos mais elevados, no ritmo em que, digamos, ele, comparando ele com outros, ele talvez seja menos eficiente. É natural isso. Mas, né? E a gente, talvez, quanto tempo ia levar para fazer um estudo de meia hora que o Divaldo faz? De meia hora. Só não falar aquelas 2 horas que ele fica fazendo lá. Né? Percebe? Mas a gente, no grau em que estamos, a gente vai levar um tempo. É natural. Tem que ter paciência para saber esperar. Porque tendo seu apoio na inteligência, então vê, a questão aí, ó, envolve o intelecto. E na compreensão das coisas, tem certeza de alcançar a meta avisada. Então a gente tem que trabalhar o lado intelectual, tem que trabalhar a compreensão das coisas. Quem é que vai dar isso? É só o estudo que vai dar isso. E ainda é um estudo, como diz Kardec, é um estudo persistente, é um estudo diário, é um estudo contínuo, perseverante, com assiduidade. Porque a gente quer compreender, quer ter um intelecto maior, porque a fé envolve isso, ele encara o intelecto face a face. Ora, quem vai dar isso? Conhecimento, né? Que a gente quer compreender, certo? A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, essa fé torna-se furiosa. Aí a pessoa vem e toca naquele ponto. Pum! A fé fica furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. Aí vem alguém e fala exatamente daquele ponto, pronto. Né? Tocou no interesse. Aí a pessoa fica furiosa, quer suprir com a violência essa força que está vinculada à calma e à paciência, que é fruto de um intelecto trabalhado e de uma compreensão das coisas. A calma na luta é sempre um sinal de força. A calma na luta é um sinal de confiança. Como é que a gente vai mudar a estrutura psicológica de uma pessoa que mora com a gente? Como? Da noite para o dia, eu quero que a minha esposa, o meu esposo, algum filho meu, não raciocine como ele raciocina, não sinta a vida como ele sente, com uma angústia X que o leva a um determinado lançar de alfinetes em nós. Aí a gente... Como é que a gente vai mudar essa pessoa? Pela violência? Se tornando furioso num momento ou no outro? Não.
Porque a fé sincera sabe que isso vai demandar um prazo e que para isso é necessária uma luta. Mas qual luta? A luta da agressividade? Não. Não. A luta da paciência, que sabe esperar um prazo para o progresso daquela pessoa. E isso é sinal de força. Isso é sinal de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza. Quando a pessoa é violenta, demonstra fraqueza e dúvida de si mesmo. Também não se deve confundir a fé com a presunção, né? A presunção de uma pessoa que está meio estabanada, que se acha a pessoa, que crê que pode e a coisa é falsa. A fé verdadeira se alia à humildade e não ao orgulho, né? Aquele que a possui a fé verdadeira, aliada à humildade, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Então, ele não acha que ele vai resolver a coisa. Ele não acha que vai resolver. Ele pede a Deus para resolver. Mas também ele contribui com o comportamento de calma, de inteligência, de compreensão das coisas, né? Não é violento. Percebe? E ele pede Oração, auxílio. Hã? oração, muita oração. É, exato. Muita oração. O presunçoso não. O presunçoso acha que ele pode tudo. Como vive iludido, ele acha que qualquer diálogo ele resolve qualquer parada. Pelo amor de Deus. Não, o outro sabe que ele é pouca coisa. E ele confia mais em Deus, vai realizando orações, como disse a Estefânia, para o trabalho de progresso dele próprio e dos outros. Por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. Então tá aí, ó. Mas o presunçoso, ele acha que pode tudo. E o que tem fé que acontecerá o progresso dele e dos seus, porém, num tempo mais longo, com a influência divina. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. Lembra do livro Entre a Terra e o Céu? Uma prece da Evelina gerou um trabalho de uns 2 anos ou mais, de uma equipe espiritual toda, e o trabalho começou uma semana depois da prece. Não foi de imediato. Primeiro os espíritos foram estudar o caso. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui. Estudaram o caso uma semana, para depois começar um trabalho que envolveu pessoas que nem foram citadas na prece e muitas pessoas em vários locais. E aquele trabalho demorou lá uns 2 anos para resolver de uma prece. E ainda não tinha encerrado, digamos assim, pelo menos botou nos eixos, porque o homem jamais será conduzido como um animal à prática do bem. Porque que progresso ele tirará pela condução forçada à prática do bem? Nenhum. Progredir é desenvolver a inteligência e os sentimentos. Percebe? Então, os espíritos bons vêm em auxílio dele para solucionar alguma coisa num prazo que não vai ser em um dia. Eu não realizo uma prece aqui para receber algo de imediato e ficar livre das minhas dificuldades. É isso que é a prece? Não. Não, a prece não é. Eu vou fazer uma prece aqui porque eu quero me livrar desse problema. Ué, mas eu vou crescer por ele. O que ele dá é força para superarmos num prazo muitas vezes não curto.
Agora, vamos lá. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelas derrotas que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta, uma aplicação especial. Então, ele vai falar agora de um ponto específico a respeito da fé, né? Ele tem vínculo com uma ação magnética de uma energia positiva. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá ao fluido uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar em esses singulares fenômenos de cura e outros fenômenos, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam esses fenômenos de efeito de uma lei natural. Desde que, para tanto, ali esse poder há uma fé ardente. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus discípulos: não curaste porque não tinhas fé. Certa vez eu estava com raiva de uma pessoa e eu fui a uma casa espírita para, digamos assim, receber, para que eu próprio melhorasse. Eu sabia que aquele sentimento não era bom. Mas eu sou humano, estava com raiva. Estava com raiva da pessoa. Aí sentei lá na cadeira e fiquei à espera, né? Porque era o trabalho de auxílio aos servidores da casa. Beleza. Aí o espírito comunicante diz assim, logo de cara, né? Diz assim, logo de cara, chegou dando a seguinte notícia, ela não teve lero-lero, falou assim, dizendo como que dizendo para mim, né? O que você está fazendo aqui? Não tem sentido você vir aqui todo vermelho do jeito que está, porque a energia que eu trouxe é azul. A frequência de luz de cura que eu trouxe é azul. E o vermelho não vai se casar com ela. Percebe? Então eu não estava em condições de esticar o meu pote e receber a energia azulada. Então eu basicamente saí como eu entrei, porque não tive sintonia com aquela energia superior. Lógico, depois eu melhorei, mas serviu de lição, né? A fé, ela permite a movimentação de fluidos, a raiva não. Então, sim, a fé vai permitir a movimentação de fluidos para a melhoria nossa, para a melhoria dos outros, através de um processo de cura, através de um processo de melhora, ou dos exercícios de outros fenômenos. Beleza? E no caso de uma reunião mediúnica, João, se a gente está assim, você acha que a gente deve ir, comparecer? Porque você está naquela... Deve ir. Acho que deve. Porque é óbvio, né, que você tem que trabalhar e lutar com você mesmo e não ir nesse meu estado, digamos assim, infantil, à época, né, um tanto infantilizado, né, de vínculo com as energias negativas. Mas acho que lá você vai melhorar. É óbvio que eles vão realizar talvez aqueles serviços daquele dia pelos outros médiuns presentes à reunião. Mas a gente tem que ir, porque lá nós próprios receberemos atendimento. E, óbvio, tem que cuidar previamente, porque a gente pode,
deixar de ser um canal de atendimento aos espíritos. Nós sempre participamos positivamente desses fenômenos. Como diz o livro Ação e Reação. Os fluidos para os trabalhos são fluidos dos espíritos superiores, fluidos dos homens, fluidos da natureza, às vezes da água, dos vegetais, né? Fluidos da natureza. Esses são sempre dóceis. Agora, os dos homens, eles podem não permitir a geração, digamos, do fenômeno ali responsável para realizar os serviços do bem de atendimento aos espíritos. Então, a gente não realmente temos que nos controlar no dia da reunião mediúnica prévia. Não pode chegar lá com fluidos negros. E chegando lá, você tem que sintonizar. Eu imaginei quando você falou aqueles que você estava vermelho e o outro lá estava azul. Eu imaginei, misturou ali, ficou marrom. Mas esse serviço desse local que eu fui, não era uma reunião mediúnica para atender espíritos. Era para atender o trabalhador da casa. Viu a diferença? Numa reunião mediúnica, você vai para servir. Você tem que ser um enfermeiro, digamos assim, para contribuir na melhoria daquele espírito. E nós temos que dominar a nós mesmos. Como que nós vamos dominar a nós mesmos? Nós temos que dominar a nós mesmos para servir. Esquece ali o seu problema, você tem que trabalhar no bem em prol dos outros. Eu já vejo assim. Se não está em boa condição, eles vão utilizar outros médicos. Ou espera uma semana para atender aquele espírito. Mas veja, a gente é uma peça nesse serviço dos espíritos, certo? Sim. Em que talvez aquele espírito que seja levado àquela reunião mediúnica ali tenha um prazo secular para ele chegar naquele instante. Um prazo secular de trabalho de uma equipe espiritual toda. Então, a gente tem que estar apto a servir. Porque a gente pode adiar um trabalho que demorou séculos para que ele fosse levado ali naquele momento. Então, realmente, a gente tem que se cuidar. Fala aí, beleza? Paulo. Então, e normalmente, nesses trabalhos mediúnicos, o que fica de registro para a entidade que está sendo atendida não é o que a gente fala. É claro que o que a gente fala também tem importância, porque se você está lendo o Evangelho, você está lendo alguma coisa edificante. Mas o que fica de registro para eles, que é mais significativo, é o que nós estamos sentindo. É verdade o que o Paulo diz. Porque não é o desdobrar de palavras de raciocínio que digamos assim, que convencerá o espírito a, se ele está um tanto raivoso e não deseja se tornar bondoso, está com raiva dos episódios sofridos na vida causados por outros. Não é pela reflexão raciocinada, não. É pela efetiva demonstração de um amor verdadeiro, pela efetiva demonstração de um amor verdadeiro, que ele vai se sentir acolhido no coração. Uma energia que vá efetivamente no centro cardíaco dele e ele possa perceber que é verdadeiro aquele sentimento de amor por ele. É óbvio que não é um amor nosso, digamos assim, como nós temos pelos nossos filhos. Porém, ali na reunião mediúnica, um dirigente de uma reunião mediúnica, ele recebe uma energia de um espírito que é o verdadeiro dirigente da reunião mediúnica, que sim, ele tem um amor verdadeiro pelos outros. E o dirigente, ele serve se o dirigente ele tem esse sentimento amoroso
e ele também busca estudar muito, porque o que os espíritos vão utilizar são os arquivos mentais dele, como tem no livro dos médiuns. O que os espíritos utilizam é o quanto de conhecimento nós temos da vida atual e das vidas pregressas. De forma que eu ofereça materiais para que eu seja um bom instrumento na mão dos espíritos superiores. De forma que a minha palavra que sai da minha boca seja muitíssimo fidedigna ao que deseja dizer o dirigente superior da reunião mediúnica. Isso é o ideal. Sentimento e reflexão. Mas sim, o sentimento à frente. Porque aquilo não é uma reunião de estudo. Não é uma reunião de pessoas que estão em bom estado, com a capacidade reflexiva, com a capacidade de memória, para que elas progridam. Não. Em regra, na reunião mediúnica, chegam pessoas psicologicamente abatidas, com traumas psicológicos significativos, que não é a reflexão que as levará à melhora. É outra situação, são outras circunstâncias. Ela tem que ser tocada no coração. E esse prazo, muito frequentemente, não se resolverá numa reunião mediúnica única. Talvez esses espíritos precisem ser trazidos à reunião mediúnica sem deixar que sejam atendidos fora da reunião mediúnica pelos espíritos superiores a nós. Depois de um prazo, às vezes longo, em que eles melhoraram psicologicamente, começam a entrar nos estudos. Deu para entender? Deu. Então, a reunião mediúnica é uma acolhida que tem que ser muito amorosa, demanda um prazo de tratamento e alguns depois são encaminhados para os estudos, para continuar. Ô, Beleza? João, quanto Beleza. o trabalho mediúnico não ele dá para comparar como um pronto-socorro, né? Então, a gente chegando cedo na sala, há aquele preparo, aquela harmonização. Às vezes, dependendo do lugar, tem uma música ambiental para as pessoas começarem a oração, começarem a preparar. Por mais que tu esteja com uma luz vermelha ou alguma coisa desequilibrado, o tempo de oração, de preparação, a própria sala já está sendo preparada pela espiritualidade para auxiliar aqueles que vêm ali, né? Os irmãos que vêm ali. Então, assim, se você chegar cedo com força, com fé, com vontade, perseverança, você se melhora já na chegada, ainda que tenha algum desequilíbrio, por pouco que seja. A sala é um ambiente para uma cirurgia, muitas vezes até faz um processo cirúrgico, mas é um pronto-socorro para aqueles irmãos que chegam ali. Então, se você tiver aquela sequência de atitude, que sabe que aquele ambiente ali é um preparado, você chega ali também você é auxiliado, né? Com certeza. Com certeza. João, e às vezes tudo isso aí o fato da gente se irritar, ou o fato da gente ter, pode ser causado até por um próprio espírito que precisa, né, de atendimento. Aí eu acho que a gente tem que cuidar. Eu acredito, o que a Stefânia falou, eu acho que é o que eu procuro fazer mesmo. E outra coisa é eu ter cuidado com o animismo, porque às vezes numa situação dessa você acaba externando o seu nervoso ali, sabe? O seu sentimento. Então, numa situação dessa aqui, eu desde procuro ter muito cuidado com o animismo, porque de certa forma a gente fica ali naquela situação e a gente mesmo, nós somos falíveis, nós queremos nos livrar daquela situação, porque a gente sabe que nós estamos, de certo, com sentimentos errados, tá? Então, eu procuro ter um pouquinho mais cuidado com isso. Então, eu tento uma concentração, fico em oração mesmo na mesa, ou às vezes eu sinto que eu não tenho tanto envolvimento,
Porque eu mesmo peço, sabe, que se não for para eu fazer uma coisa correta, certa, então que eu não dê a passividade ali, mas que eu esteja ali para receber naquele momento, porque eu também sou passível de falha, né? Então, por isso que eu acho que, às vezes, mesmo nessa situação, é melhor a gente ir à reunião. Ou até não chegar para o dirigente, não ter milindre, não ter falado, olha, hoje eu não estou legal, posso participar, mas ficar aqui um pouquinho mais, né, fora, ou não dá passividade, porque você pode controlar, dar ou não dar passividade. E aí, conforme você vai melhorando dentro da reunião, você acaba dando a passividade. Mas no primeiro movimento, se controlar um pouquinho mais, oração mais, porque a gente está ali para receber também. Com certeza. O que a Stefânia, a Deise falaram aí, de fato existe e tem consequências psicológicas perispirituais significativas. Quando a gente chega cedo e já se põe numa sintonia para aquele trabalho mediúnico que, de certa forma, lembra um trabalho de um pronto-socorro, de uma sala cirúrgica. É verdadeiro isso. Quando a gente começa ali a realização das preces, dos estudos, a gente tem que se vincular àquele raciocínio que passa a ser um raciocínio de todo o grupo. Todos sintonizados naquela oração e a seguir no estudo, passa a ser um raciocínio coletivo que é de união de pensamentos de todos os médiuns presentes, incluindo o dirigente e todos os médiuns. Os pensamentos formam um círculo luminoso, energético, todos ligados, porque é o mesmo assunto. E, com essa sintonia dos próprios médiuns, eles vão se tornando mais aptos para o exercício que ocorrerá. E permite que essa união de pensamentos se vincule a pensamentos superiores aos deles próprios, de todos os médiuns presentes. De forma que começa a cair sobre eles energias, que são pensamentos, ainda mais superiores aos deles, que vão lhes melhorando a estrutura reflexiva, a serenidade psicológica, de energias celestiais. E eles, então, estão se tornando, com essa sintonia entre eles e a seguir com os superiores, aptos à realização do trabalho dos espíritos com o nosso auxílio. Beleza? Beleza. Aí quando vem quando vem a oração do dirigente, que ele deve buscar ser uma cópia fiel do que quer dizer o superior por intermédio dele, essa ligação se torna ainda mais forte. Se torna ainda mais forte. Aí o médium vai dar a comunicação. É um espírito que, digamos assim, está como um alienado mental. Como Paulo falou aí, não tem sentido um diálogo com ele muito profundo, nem sobre ele próprio. Porque ele não está em condição de falar nem de si. Às vezes não sabe nem quem ele é. Mas quando você desencarnou, quando você morreu, quando isso, como que aconteceu, ele não está em condição de conversar, não está normal, você não conversa com uma pessoa que está com uma debilidade mental significativa, porque não faz sentido. Como disse Paulo, você tem que demonstrar um efetivo amor. Ele tem que se sentir acolhido pelo coração, ele não está em condição de dialogar. Então, o dirigente não fala muito porque não faz sentido. Ele tem que expressar o sentimento de acolhimento. E antes do médium se comunicar, o próprio dirigente da reunião mediúnica e outros espíritos se acercam do médium e
dão energia. É uma psicofonia? É. Uma energia superior na glote. Uma energia superior no cérebro, no sistema nervoso, para proteção do médium. Porque o médium pode nem ver o espírito que vai se comunicar, já que, como a Deise disse, ela está preocupada não em ver o espírito, está preocupada em prestar um bom serviço. E, naturalmente, tem que se proteger. O médium que vai dar uma passividade a um espírito que necessita de um atendimento que não chega bem, ele não pode se afastar da reunião mediúnica. Ele é o primeiro enfermeiro a servir ao espírito. Então, ele não se afasta muito do corpo. E ele também está cercado de guardas. E ele tem que conter o espírito. O espírito não pode desarmonizar o ambiente. O espírito não pode bater na mesa, não pode desarmonizar o local. O médium não pode cair na mesma sintonia do espírito. Ele tem que ser superior. E ele controla o espírito. Não, isso você não vai dizer. Essas palavras você não vai falar. Não, você não vai gesticular desse jeito que você está querendo. Não vai. Porque aqui é um local de ordem. Aqui é um local de amor, de respeito. E é por aí que ele começa, né, a melhorar. Porque se o médium não controlar isso, o serviço foi em vão. E não um serviço mediúnico só. Mas os 2 séculos de serviço de 20 espíritos que trabalharam para levar esse médium aqui redundou e frutífero, porque o médium, digamos assim, não exerceu um certo controle para manter a ordem e a harmonia do ambiente. Porque é essa ordem que o espírito está precisando. Não pode repetir o que ele tem feito há 5 anos. É aí que ele começa a perceber a necessidade de um equilíbrio social. Uma necessidade de um convívio social. Não pode fazer qualquer coisa. Beleza, gente? Beleza. João, o que a gente percebe é que quem tem um grau de estudo, já que está no estudo mediúnico, já está em condições de educação mediúnica, e aquele que não estuda, que são as pessoas mais antigas, que ainda não acordaram para o estudo, eles têm, até para a espiritualidade, têm uma dificuldade para tratar com aquele espírito, que é, às vezes, bastante rudimentar, para acalentar esse espírito que vem, que ele é muito raivoso e coisa. Então, como o médium não tem essa educação mediúnica, não tem esse preparo, o trabalho é bem mais dificultoso para acalmar, para doutrinar, para encaminhar ele mesmo, né? Para buscar a parte espiritual. Então, a gente nota que o estudo e a educação mediúnica é fundamental. Livro Nos Domínios da Mediunidade. A pessoa que não estuda, o trabalho dela tende a ser estacionário. Não é um trabalho que, digamos, progride. Ele está apto a auxiliar um outro nível de espírito sobre outras circunstâncias com outras dificuldades. Não. Leva lá no trabalho do fulano, do ciclano e do beltrano. Só esse tipo de pessoa aqui, só esse tipo de espírito, porque ele estacionou pela falta de estudo. Ou, no livro dos médiuns, o médium experiente é o que estuda com muita perseverança. Porque uma coisa é a facilidade da comunicação, que isso acontece em pouco tempo. Mas só que a experiência não é a facilidade do exercício oriundo da fisiologia. A experiência há de virar de um estudo assíduo. De forma que o médium passa a ter a percepção de quem são os espíritos que se aproximam. É bom ou é mal? E outra, é mal, mas está oculto numa capa do bem. Por pequenos sinais, o médium que estuda sabe identificar isso. Quando o espírito é até um espírito hipócrita que deseja enganar. Mas isso só vem com o estudo. Sem o estudo,
os médiuns, nós, estamos inaptos e passamos a ser, literalmente, como diz no livro dos médiuns, joguete de espíritos enganadores e hipócritas. Até E usam porque, de João, mil meios, mil formas de nos enganar. até Inclusive, porque, tomando a aparência de outras pessoas. Ah, eu sonhei com o Beltrano. Cuidado com isso. Pode E a, não ser o e a Beltrano. gente se acha infalível, né? Não tem como. Não A tem gente como. acha que a gente pode tudo e que a gente não, que com a gente não vai acontecer aquilo. E aí quando vê, ó, lá vem o tombo. e até Tem que estudar porque, muito. João, nós somos o primeiro a acolher o espírito. O É, médio, quando antes mesmo de É. começar a comunicação, nós temos e isso eu aprendi muito bem com o estudo, porque quando eu fui para a mesa mediúnica, eu fui assim pela minha condição mesmo que já era crítica, né? E há muito tempo atrás, então era diferente de hoje como se procede o estudo da reunião mediúnica. Mas com o passar do tempo, com o estudo, a gente consegue perceber que o primeiro acolhimento ao espírito é nosso. com Então, às certeza. vezes, se você não está, o médium não está preparado, às vezes ele fica com medo, ele fica ansioso, e isso aí já passa para o espírito já consegue perceber isso aí. Então, essa é uma das grandes é uma grande importância do estudo, que às vezes o médium não percebe. Você acha lá que você vai estudar, e você vai estudar Kardec, ou você vai estudar que o espírito fala assim, que o espírito fala assim. Não, mas esse estudo faz com que a gente tenha essa condição de, nossa, olha, esse espírito está assim, então eu vou acolher ele com esse certo sentimento envolvendo para ver o que ele vai falar. E eu não vou deixar, como você falou, falar tudo, mas, de certa forma, ele vai ter que externar o seu sentimento, porém, não de forma como ele quer. Exato. Porque não de forma como que ele quer. E eu acho que tudo isso aí vai com o estudo, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, porque você vai conhecendo, além do espírito, a sua capacidade. Nossa, eu tenho a capacidade. Olha, às vezes o médium se descobre, numa reunião mediúnica, o médium se descobre. Nossa, hoje eu consegui fazer isso. Mas por que eu consegui isso? Ah, porque eu li isso, e eu vi que tem essa possibilidade. Então, na próxima reunião, isso para mim já é mais fácil de executar, de atender esse espírito. Quantas vezes você atende, você começa a conversar com o espírito antes mesmo da incorporação errado, né? Da manifestação. Então, quer dizer, tudo isso é pelo estudo que se dá. Exato. Eu já recebi um espírito, né? Dei passividade, e ele tremia assim, sabe? E aí, hoje eu tenho o entendimento, né? Na época eu não tive, não. Mas hoje ele era epilético, entendeu? Então hoje eu vejo até o pessoal, por que ele tremia tanto, o que era, o que ele estava? E eu disse assim, olha, gente, não sei o que foi, Aí, mas por que você deixou? Eu acho que não fui eu que deixei. Eu acho que foram os espíritos superiores, que era para, talvez, sei lá, mostrar que aquele espírito tinha um ataque epilético, entendeu? Ele tinha epilepsia. Então, hoje, com os estudos, eu vejo, né? Tudo é a questão do estudo mesmo. Hoje eu sei, né? Me lembro desse caso, entendeu? De que ele era um espírito que tinha epilepsia. Beleza, gente? Beleza. Então vamos lá, quem faz a oração para nós aí? Então paramos o quê? No 6? Aí deixa eu marcar aqui, não sei se eu marquei. Vocês, No 6.
Então, quem faz a oração aí, gente? Eu vou fazer. Beleza, Paulo? Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos encarnados, de estarmos aprendendo, de ter o contato com essa doutrina que tanto nos auxilia, que vai dando mais lucidez para a gente, aumentando o nosso campo de consciência e, consequentemente, a gente vai procurando pensar e agir melhor. Agradecidos estamos pela saúde, que é um dom divino concedido por Deus, que nos foi dado e pode nos ser retirado a qualquer momento. Agradecidos estamos pelo auxílio que nós recebemos, pelo convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, por essa visão que vai abrindo em nossos horizontes de olhar mais para o coletivo, de abandonar um pouco as nossas vontades. Mestre, de amor e de bondade, nos guie nessa jornada para que nós consigamos sair dessa encarnação melhor do que entramos, para que consigamos estabelecer algumas prioridades para nossa tão desejada reforma íntima, tão difícil, meu Pai. Às vezes a gente fica assim, com dificuldades de saber por onde começar, como começar, qual a metodologia, mas solicitamos, de pedinte que somos, auxílio para que caminhemos rumo a Ti, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. E amanhã, se Deus quiser. Beleza, Valeu, gente. um abraço, fique com Deus. É segunda. Tudo de bom, hein?